Oi, oi, gente! Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a força gravitacional ou a lei da gravitação universal, assim como vocês preferirem. E quem começou a estudar isso foi o inglês chamado Isaac Newton. Ele começou a estudar porque algo aconteceu com ele. Ele estava deitado debaixo de uma árvore e uma maçã acabou caindo sobre ele, né? E aí ele ficou totalmente curioso pelo fato da maçã ter caído. Por que isso aconteceu? Isso há uma explicação. E é isso que vamos tentar explicar para vocês. Antes de tudo, eu vou retomar um pouquinho que já aprendemos no ensino fundamental. Estamos em um sistema, né, solar, onde há o Sol, os planetas, né? E nosso planeta, na verdade, todos os planetas fazem dois movimentos, chamado translação e rotação. A translação nada mais é, nada menos que a Terra, que não recebe luz, ela é totalmente dependente do Sol. Ela faz a translação, ou seja, ela gira em torno do Sol. Isso demora cerca de 365 dias, que é um ano pra gente. E ela faz o movimento de rotação, ou seja, ela gira sobre si. Assim, a Terra pode ter toda a sua volta receber a luz. Por isso temos o dia e a noite. E o mais incrível disso é que, mesmo ela girando, nós não sentimos que ela gira, não é verdade? E isso se deve à gravitação. Além dos planetas e do Sol, temos satélites. Isso quer dizer que a Lua faz a mesma coisa, a rotação e a translação. Ela não tem luz própria, então ela gira em torno do Sol e ela faz a rotação, que é girar sobre si mesma, e isso leva um período de 28 dias. E aí, eis a pergunta: por que a Lua não se distancia do Sol? Por que ela fica exatamente onde ela está hoje? Porque a Lua e a Terra continuam a girar em torno do Sol. E aí, vamos voltar um pouquinho quando a maçã caiu no Newton. O que aconteceu? A maçã foi atraída pela Terra. Vamos supor, então, que isso aqui seja maçã e isso daqui seja Terra. Se bem que não se parece nada, mas supondo, né? O que aconteceu? Quando a maçã caiu, a Terra simplesmente a atraiu. Ela teve uma atração pela Terra. E isso acontece a mesma coisa com a Lua. Por isso que a Lua não se desgruda da Terra, ela não sai de perto da Terra. Por quê? Porque ela tem uma atração pela Terra. Ou a Terra atrai, e assim sucessivamente. E a Terra pode atrair qualquer objeto, né? E essa atração é que chamamos de força gravitacional. Resumindo, toda matéria atrai matéria. Olha, quem estuda... Newton afirma que todos os objetos do universo se atraem mutuamente. Ou seja, a Terra atrai o Sol, na verdade, o Sol atrai a Terra, e assim sucessivamente. Ou seja, tudo tem uma atração. Newton supôs que seria tanto maior quanto maiores fossem a matéria dos objetos. Ou seja, quanto maior matéria o objeto tem, mais será a força com que ele atrará os objetos para si. E igualmente será atraído por eles. Então, a força gravitacional dos objetos é diretamente proporcional às suas massas. Porém, a força acaba sendo menor quanto mais afastados os objetos estiver distante daquele que estiver atraindo. E a força diminui também com o quadrado da distância. E aí voltamos para o caso da maçã. Quando a maçã foi atraída pela Terra, ela exerceu uma força de atração da mesma maneira que a Terra se exercerá sobre ela. Ou seja, a maçã
tem a mesma proporção de atração em relação à Terra e vice-versa. E é exatamente por isso que a Terra não sentiu o impacto da maçã, ou seja, a maçã se atraiu pela Terra, ela caiu, mas não conseguimos sentir o impacto dessa queda pela Terra. Pelo simples fato também da maçã ter uma massa muito pequena em relação à Terra. Então, a força da Terra conseguiu alterar o seu estado de movimento da maçã, mas a maçã não conseguiu alterar o estado de movimento da Terra. Entenderam? E para deixar esclarecido, o peso e a massa de um objeto são totalmente distintos. Eu vou explicar essa diferença para vocês. A massa do objeto é a quantidade de matéria que formam esse tal objeto. Já o peso é uma força que depende do valor da massa e da aceleração da gravidade. E aí, voltamos a falar da Lua, porque na Lua nós podemos pular mais alto, com menos esforço, porque a força gravitacional e a aceleração da gravidade são menores do que na Terra. Entretanto, é o peso das duas entre a Terra e a Lua que varia, e não a massa, porque a massa permanecem a mesma coisa. Espero que tenha entendido um pouquinho, porque eu sou péssima em explicação e agora fico com a minha colega Dandara. Beijos! A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, onde se eu tiver dois corpos distintos, sendo que um deles tem uma massa maior que a outra, eles vão ter a mesma ação de módulo, direção, porém em sentidos diferentes e atuação em corpos distintos. Eles também têm uma distância ao quadrado. E a força dessa atração é proporcional ao produto das massas, sendo que essa força é inversamente quadrática a uma distância. Essa distância é entre os centros das massas e ela é. Ou a constante também pode ser dada em metros cúbicos sobre quilograma por segundo ao quadrado. Bom, essa é uma teoria clássica, porém, para descrever os estágios iniciais da formação do universo, precisamos de uma teoria quântica da gravitação. Porém, os físicos ainda não possuem uma teoria como essa, apesar dos enormes esforços para isso. E depois do Newton, teve Einstein, né, que ele também desenvolveu essa parte da gravitação, né, que foi chamada a teoria da relatividade geral de Einstein, que na verdade a interação gravitacional seria melhor chamada de geometrodinâmica. É um termo proposto pelo físico norte-americano John Wheeler, uma vez que a relatividade geral geometriza a gravitação. A gravidade é uma força de longo alcance. Veja na equação que eu citei que não há qualquer limite para o valor de d, que é a distância entre os corpos. Bom, mas se duas massas e uma distância há uma força gravitacional, então por que dois corpos de pessoas não se atraem? A questão é que, pela ordem ser muito pequena e as massas de duas pessoas também serem pequenas, né? Um exemplo de 60 quilos, então, pela ordem ser 10 sobre menos 11, o valor ele é muito pequeno. E por isso que os dois corpos não se atraem. Já, por exemplo, a massa de um planeta, como por exemplo da Terra, que é 10 sobre 24, a massa é muito grande. E por isso o valor da ordem consegue sobrepor os 10 sobre menos 11. E por isso que a Terra consegue atrair, por exemplo, a Lua.
A força de atração gravitacional entre dois corpos de massas m e m, que são os produtos, é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. E nas proximidades da Terra, a aceleração da gravidade varia, mas em toda a litosfera, a camada em que há vida, esta pode ser considerada constante. Seus valores para algumas altitudes determinadas são: se a altitude em quilômetros for 8,8, a aceleração da gravidade metros por segundo ao quadrado seria 9,80. E o exemplo de altitude seria a cume do Monte Everest. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. O segmento que une o Sol é um planeta, descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais. E a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos, onde o coeficiente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante k, igual a todos os planetas.